Então, seu Carlos, queria pedir para o senhor começar falando um pouco sobre a sua vida na infância e na juventude. Bom, eu nasci em Maceió, em Alagoas, vim pro Rio com 3 meses de idade, morei na rua Assunção, na 25 de agosto, até os meus 14 anos. Minha infância foi uma infância normal, vários colegas, vizinhanças, todos amigos, sem baderna. Estudei no Colégio Roberto Silveira, estudo Educação Governador Roberto Silveira até o último ano, do primeiro ano do segundo grau. E foi uma infância normal, brincadeiras, todo tipo de brincadeiras, respeito aos vizinhos, bola, patinete, pique, tudo isso é uma brincadeira normal. Nunca presenciei nada de que seja anormal. Sempre foi uma brincadeira sadia, com vários amigos, vizinhos, e normal. Entendi. O senhor teve na sua infância, na sua juventude, algum contato com militares em forma geral? Policial, alguma coisa assim? E qual a sua relação? Eu sou filho e oficial da Marinha Mercante. Meu tio era militar do Exército. Era não, que ele morreu, está vivo ainda, era militar do Exército. Não vivi assim com eles. Eu me lembro que todo ano, no mês de agosto, 25 de agosto, mamãe arrumava, eu e meus irmãos, a gente era pequeno, e tinha um desfile militar, antigamente era na Avenida Brigadeiro Lima e Silva. E nós íamos para lá assistir o desfile, porque ela falava que meu tio ia desfilar. Então a gente tomava banho cedo, acordava cedo, ia todo mundo para lá, eu, minha irmã, meus irmãos, e ficávamos sentados com a bandeirinha do Brasil, que ela comprava lá no negócio, para a gente ver o desfile. E nesse desfile passava Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, a Cavalaria, era um desfile militar. E no final entrava o desfile estudantil, né? Que aí participava dos colégios de Caxias, como o Roberto Silveira, Santo Antônio, Casimiro de Abreu, mas... Sim. Nesse período, a E era uma situação... relação normal entre civil e militar, não tinha bagunça. Não tinha quebra para fazer badernagem no meio do desfile, não, era tudo normal. Começava 8 da manhã, terminava meio-dia, tudo normal, sem briga, sem intriga com nada, era tudo normal, desfile pacífico, né, no caso. Entendi. O senhor lembra, assim, mais ou menos, como era a situação financeira no país nesse período? Olha, a situação financeira no país, ela não era ruim, mas também não era tão boa. Só que tinha uma vantagem. Se você trabalhasse numa loja, por exemplo, aqui na Laureano, tem uma loja, tinha mais várias lojas do lado. Se você trabalhasse numa loja à esquerda e você fosse mandado embora, amanhã com certeza você já estava empregado na loja do lado direito, porque as vagas eram abertas. Entendeu? Então sempre o desemprego não era tão como é no dia de hoje. Entendi. O senhor pode falar um pouco sobre as eleições políticas na época da sua juventude? Não, eu fui um cara que eu nunca esquentei com isso, com política. Nunca gostei. Passei a gostar depois de velho. Porque a política, tu sabe que de 100%, 70% é mentira e 30% são pessoas que têm realmente a afinidade para aquilo. Que hoje a intenção deles é manter o lucro, ter o dinheiro, ter a lei não, ter a oportunidade de se dar bem, no caso, né? A oportunidade de se dar bem. Mas naquela época não, naquela época era um pouco mais sério. Tanto é que Caxias, ele não tinha prefeito civil, prefeito era militar. Então, quando eu passei a votar, foi em 1981, 82, eu passei que eu fui, foi 82, teve uma eleição, não lembro por esse período aí, que aí eu passei a ter mais conhecimento sobre a política, mas nunca me preocupei com política, aliás, nunca gostei. Entendi. O senhor pode falar sobre o governo nessa época, quem o senhor votava nessa época? Eu me lembro quando o prefeito de Caxias era um coronel do Exército, não lembro o nome dele agora, Fernando, não lembro o nome do momento, que ele saiu, nós tínhamos um político aqui chamado Idéquio,
E ele foi nomeado prefeito de Caxias sem voto, ele foi nomeado por Brasília. E através dele começou a vir. Quer dizer, aí passou a ter as eleições. Eu não posso falar o ano, que eu não lembro, realmente não lembro do ano. Mas que até aquela geração, acho que foi até 81, se não me engano, 85, não lembro, que era o Caxias era comandado por um oficial militar. E depois, quando acabou, fui nomeado direto de Brasília o IDEC, o prefeito de Caxias. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro prefeito, se eu não me engano, civil aqui de Caxias. Entendi. O senhor, antes de começar a entrevista, o senhor falou sobre a questão da infância e da juventude ter sido melhor que a de hoje em dia. O senhor pode falar um pouco sobre isso, o que o senhor acha, comparar um pouco a época de hoje em dia, da juventude atual com a época do senhor? É mole. Você vê aí, você pode perguntar às pessoas da minha idade, eu estou com 55 anos, que antigamente você andava na rua, você dava um bom dia, você dava uma boa noite. Você brincava na rua, a bola batia na pessoa, você pedia desculpa. E hoje não, hoje você vê a pessoa aí que nada contra o funk, nada a ver, nada a ver uma coisa com a outra. Mas você vê que você passa na rua hoje um grupo de crianças com 8, 9 anos na rua, falando nomes, palavrões que, entendeu? E se duvidar, não te respeito, não há o respeito, entendeu? Te agride verbalmente e moralmente também. E por ser criança, ele se aproveita da situação, que na minha época não era assim, na minha época havia o respeito. Então, seu Carlos, o senhor sabe o que foi a ditadura militar, quando ocorreu? Eu, conforme eu falei, nasci em 62. A ditadura começou em 64. Eu vivia até 85, se não me engano, foi a ditadura. Eu presenciei isso tudo, eu nunca vi nada de anormal. Pelo menos aqui, onde eu morava, na minha cidade, nunca vi nada anormal. Tanto que eu falei que eu estudava no Roberto Silveira, que era um colégio público do governo do estado. Nós tínhamos tudo, tínhamos merenda, uniforme nossos pais compravam. Os professores, naquela época nós tínhamos aulas que hoje você não tem nem a metade. Então, eu nunca presenciei nada de grave aqui em Caxias sobre a ditadura. Ouvi falar que na época a Xerém tinha uma fábrica nacional de motores, que era uma fábrica de caminhão, que o exército botou oficiais ali dentro, disfarçado como funcionário para descobrir os maloqueiros, né, que falavam, como dentro da Reduc, como dentro da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, como lá em Angra. Tanto era que Caxias era a área de segurança nacional, como as outras cidades que eu acabei de falar. Mas nunca presenciei nada de vir por televisão, eu escutava por televisão, por rádio, mas nunca vi nada de anormal não sobre isso. O senhor sabe alguma coisa assim da história mesmo sobre a ditadura militar? Bom, o que eu sei mais ou menos é que os primeiros governos presidenciais eram civis. Então houve algumas coisas lá que não eram como greve geral, falta de algumas coisas assim, sindicatos se metiam no governo, grandes empresas tentavam também entrar na política aqui do país. E mais ou menos assim eu acredito que seja, tenha sido isso. Então os militares não aceitavam o modo que estava sendo conduzido por esses presidentes, os presidentes que eram civil na época, né? Então eles tomaram. Mais ou menos assim eu sei que isso aconteceu. Entendi. Então o senhor não foi afetado por esse período, né? Diretamente não, mas houve uma época que eu tinha um problema eu era criança e eu não podia tomar leite. E o meu leite era um leite especial que meu pai só encontrava, não tinha, tinha, mas era difícil de achar porque era tudo malocado, era escondido, assim, não sei porquê, não sei por que aconteceu isso. Só que meu pai saiu daqui de Caxias para ir comprar o meu leite lá em Jacaré, um bairro aí do centro do Rio chamado Jacaré. E o amigo dele que trabalhava com ele comprava lá e guardava para mim, meu pai ia buscar o meu leite lá. Que eu não posso nem falar o nome do leite, que era um leite especial, que também não lembro o nome, mas era um leite que eu só podia tomar dele. E meu pai só encontrava esse leite lá nesse lugar. Entendi. Então o senhor não se envolveu em nenhum movimento? Não, nunca me envolvi no momento. Inclusive em 81 eu entrei para o exército. Vivi
4 anos como militar na área ainda como da ditadura, que foi até 85. E mesmo como militar também nunca presenciei, nunca participei, a não ser as badernas, quando tinha, porque, como eu falei, Caxias era área de segurança nacional. Se houvesse uma baderna na estação, aí a gente tinha que vir, o exército vinha para cá, como a gente ia para Redu, como a gente ia para Volta Redonda, mas nada de grave não, era só, como é que fala, bagunça mesmo, nada de... Porque antigamente praticamente quem tomava conta da estação, dessas áreas assim, era o exército, o fuzileiro naval. O senhor forneceu alguma informação sobre a ditadura militar? Eu não vi não, mas eu ouvia falar, conforme eu falei mesmo, desses militares infiltrados dentro dessas empresas, grandes empresas, para descobrir, dessas faculdades também, que é as manifestações, né? De alunos querendo, que ia pela cabeça dos outros, não sei se era certo, se era errado, o que eles faziam, mas... Entendi. Se era certo ou errado, não sei, né? Então, o senhor pode me dar um parecer sobre essa ditadura? Sim, uma informação do quanto ela foi importante para a história do Brasil? O que o senhor sabe dizer? Bom, o que eu sei dizer é o seguinte, como eu falei para você, não vi, mas eu vi certas coisas, mas outras coisas eu presenciei, assim, também pela mídia, que na ditadura militar muitas coisas boas foram abertas aqui no Brasil, no país. Por exemplo, esse meu tio que eu falei que é do Exército, ele mesmo participou 3 anos na operação na Amazonas, na abertura da estrada transamazônica, que o pessoal, isso foi bem divulgado, meu pai, alguém deve falar sobre isso. E as estradas federais, não só da Amazônia, como de outros lugares do país, quem fazia essas obras do Exército, e sempre foi muito bem feito. Muitas coisas foram feitas no regime militar, e sempre foi muito bem feito. Não era como era hoje essa badela, que você hoje tem que pagar um pedágio para entrar numa estrada que é toda pipocada, cheia de buraco, e ainda tem que pagar um absurdo, né? Naquela época não era uma estrada feita por eles, bem como carros, fábricas de automóveis, como a FNME mesmo, muitas coisas eles cobravam em cima para poder ser bem, e eram coisas muito bem e muito firmes. Seu Carlos, sobre a palavra democracia, o que o senhor estabelece entre essa palavra e esse período da ditadura? A democracia é quem faz a gente, né? Porque não existe que existe, mas não existe. A ditadura militar, isso aí para mim também não afetou em nada. Porque hoje a gente vive num país democrático. Te dá o direito de você ir e vir. Então, outra coisa dessa democracia é a bandidagem mesmo que a gente tem e que, né, a gente tem que se precaver. Só isso, mas a democracia não, normal. E sobre a censura nessa época? Ah, a censura sim. A censura na época da minha infância, você ligava a televisão para ver um jornal nacional ou alguma coisa referente a isso, antes de começar tinha um lembrete, tipo uma placa que vinha escrito censura livre, censura, a pessoa tivesse uma novela, por exemplo, que fosse era censura de 12 anos em diante, de 11 anos não podia ser, né? E isso aparecia na televisão. Por exemplo, essa novela que está passando agora, como é que é o nome das 8? Força do Querer? Essa novela hoje, naquela época, ela tinha uma censura. Ela tem uma censura. E quando você ligava que acabava o Jornal Nacional, antes de ela começar, entrava logo aquilo, ficava mais ou menos 30 segundos na tela. Não sei o que, censura. Isso era censurado no passado, o capítulo, né? Como música também. Várias músicas que eram lançadas eram censuradas, não tocavam no rádio. Não podia tocar nas rádios. Então. E sobre a palavra tortura que ocorreu nesse período? Nunca ouvi, só ouvi falar. Me falaram, vi na televisão aí, inclusive, nessa minissérie que passou, os dias eram assim, muitas coisas ali não é verdade não, muitas coisas ali é mentira. Muitas coisas ali foi invenção, eles acoplaram certas coisas, eu não posso falar daquelas torturas, se foi verdade que eu não vi, não estava lá, não vi, mas ainda bem que não tomei conhecimento.
É o que eles botam, como a Dilma mesmo falou, mas pô, ela merecia que ela era uma das maiores assaltantes de banco que tinha aqui, né? Ela e o marido dela, o ex-marido dela. Então a gente não sabe, porque os militares falam uma coisa e os revolucionários falam outra, então a gente não sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo, se realmente aconteceu. Que nem eu falei para você, em 81 eu estava no exército e houve uma explosão no Rio Centro na semana do trabalhador. Só que lá nesse seriado, eles botaram que o fato ocorreu em 84. O fato não ocorreu em 84. O fato ocorreu em 81. E outra coisa, não foi dia 1º de maio, foi dia 31 de abril. Então eles inverteram, botaram como foi no dia 1º de maio de 84. E não foi daquela forma. Realmente, o que o capitão e o sargento foi fazer lá, eu não sei, mas que estourou a bomba, explodiu. Mas não foi da forma que eles botaram, que foi 84. Não foi 81. Entendeu? Agora. E sobre os direitos humanos? Se eu tenho a dizer. Direitos humanos aqui no país, aqui no Brasil, existia. Hoje não existe mais. Hoje direitos humanos só foi bandido. Porque se você pegar, olhar, é que eu critico, eu falo com eles, eles ficam até chateados comigo, que vocês têm que ler mais jornal, vocês têm que ver mais jornal. Porque se um político que nem aquela Maria do Rosário chegar e falar a asneira que ela fala aí, a última dela foi falar que um policial militar aposentado em São Paulo, ele para completar a renda dele, ele botou um Uber para rodar, né? Isso deu, inclusive, no Jornal Nacional, e 3 indivíduos pegou o carro dele para fazer, né, uma rota. E os 3 foram assaltar ele. O que aconteceu? Ele matou os 3. Ele matou os 3. Essa Maria do Rosário mesmo veio conta falando, na cara de pau, falando que ao invés de ter só um enterro, a família teve que chorar 3 enterros. Quer dizer, ela preferia que o policial, que trabalhou vários anos, que defendeu o povo, a população de São Paulo, que ralou, arriscou a vida dele durante tanto tempo, se aposentou, podia estar curtindo a vida dele, ainda teve que trabalhar para poder ter mais uma renda para ele, acontece com ele, ainda vem falar que ele que deveria ter morrido e não os bandidos. Cadê o direito humano? Está onde? Está a favor de quem? Dos bandidos, né? Então o direito humano não existe, existe só para eles. E antigamente era diferente. Era diferente, antigamente era mais certo, antigamente você tinha voz, você podia falar. Hoje você vê quantos policiais já morreram aí, cadê que o direito humano foi no enterro de um? Cadê que o direito humano foi na casa da família de alguém? Não sei se vocês conheceram algum PM que faleceu. Eu tive dois amigos meus que eram polícia, de infância, pô, que passou a ser policial, foi assassinado na porta da casa dele, dentro do carro para levar o filho na escola, na frente do filho dele. E até hoje nunca foi direito humano, nunca foi ninguém na casa dele saber como é que tá. Pelo contrário, está passando sufoco e até hoje o seguro que eles têm direito não recebeu. Entendeu? A família está nessa penuria. Então não tem direitos humanos, não tem. Isso não existe, cara. Praticamente não existe. Existe para ele lá, os bandidos. Os bandidos existem. Seu Carlos, agora a gente vai mostrar para o senhor uma imagem. E eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre essa imagem. Ditadura assassina. A ditadura assassina. Ela deve ter acontecido mesmo, mas porque procuraram, né? Porque o que eles queriam, a UNE, mas os sindicatos, eles queriam promover a liberdade de expressão aqui no país. Mas o que acontece? Fizeram errado da forma errada, porque eles acharam que podia ser da maneira que eles queriam que fosse. E alguém tinha que dar uma resposta para isso, né? Não é que eu tenha sido contra, pelo contrário. Só que da forma que foi, eles foram errados. Eles agrediram, eles roubaram, eles fizeram da maneira deles. E isso não estou falando que eu presenciei, não. Eu também vi na imprensa e li em livros. Né? Que houve isso, né? Como foi provado também, que eu acabei de falar da Dilma com o marido, que era um dos maiores assaltantes de banco, roubavam um banco para poder comprar armamento. Então acho que cada ação teve uma reação, né? Se realmente existiu isso, está mostrando ali que deve ter existido, eu acho que, acho que a democracia ainda não existia no país, né? Com certeza não. O senhor tem alguma coisa a falar sobre esse assunto que eu não tenha dito aqui ainda? Tem que ter falado. Eu me lembro que na época, não lembro se foi em 78, 79 por aí, os militares, conforme você falou, apertou o cerco com esses fazendeiros, com esses plantadores. E aqui no país, aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio, começou a faltar. Não tinha mais feijão, não tinha arroz.
Eles estavam negando, eles não estavam mais plantando porque eles queriam botar, conforme eu falei, do preço, de querer botar do jeito deles e o regime não aceitava. Então, para a gente poder comprar um leite ninho, comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, uma lata de óleo, que na época aquela lata não era litro, não era plástica, garrafa plástica, era lata, a gente tinha que sair cedo de casa para ir para o mercado, ficar na fila para poder comprar o feijão. Mas antes a gente tem que passar a saber se ia ter o feijão. Então isso aconteceu várias vezes, porque eles não aceitavam, eles não aceitavam os grandes, né, leite, por exemplo, aconteceu com leite. Então eles não aceitavam a forma que os militares queriam que fosse. Então eles começaram a sonegar esse negócio. Então a gente tinha que acordar de madrugada, ir para a fila, eu, meus 4 irmãos, meus 3 irmãos. Mamãe levava a gente lá na fila, a gente ficava na fila do mercado para comprar o leite, para comprar, ou então era feijão, a mãe bateu feijão. A gente ficava na fila para poder comprar, cada um levava no máximo 2 quilos de feijão. Entendeu? Então isso aconteceu. Então, mas fora disso... Entendi. O senhor tem alguma mensagem para deixar de encerramento para a entrevista? A mensagem que eu tenho que deixar no encerramento da entrevista é que vocês têm que fazer parte de vocês, né? Porque a minha eu já fiz, agora é com vocês, né? Vocês têm que saber o certo e o errado, né? E ir pela cabeça do que falam. Porque hoje, inclusive, tem um tempo eu estava conversando com meu primo era dono de escola, inclusive ele foi dono aqui do Monteiro, a gente conversando sobre isso. Na época que eu estudei, que eu te falei que eu estudei no Roberto Silveira, nós tínhamos aula, todas as matérias normais, mas incluído nessas matérias, nós tínhamos aula de religião, nós tínhamos aula de técnicas agrícolas, nós tínhamos o SPB, nós tínhamos, agora me deu um branco, não lembro, técnicas comerciais. Então nós tínhamos, além das matérias normais, nós tínhamos arte, nós tínhamos essas matérias. Entendeu? E hoje, não culpo vocês, claro, culpo o Estado de ter cortado essas matérias que eu acho que, né, por exemplo, que nem a Organização Social da Política Brasileira, que é o SPB. Eu acho que essas matérias deveriam acontecer. E hoje não acontece mais. E eu fui aluno do Roberto Silveira, Instituto de Educação do Roberto Silveira, governo do Roberto Silveira. Então acho que vocês têm que fazer por onde agora. Eu acho que vocês têm que correr atrás. Porque às vezes o professor fala uma coisa ou outras coisas, mas tem que ser a verdade. Sobre a aula de religião e política hoje é difícil, porque hoje você tem professor que é de direita e tem professor que é de esquerda. Então você não sabe qual time que você vai jogar, você tem que ir pela sua cabeça. Você nunca deve ir pela cabeça dos outros. Então é o que eu falo para eles, você tem que ler mais jornais, você tem que escutar mais, ler, ouvir, né, jornal, porque, pô, nem tudo que eles falam é verdade. Nem tudo que, pô, mostra aí é verdade. Tanto é que está aí a prova agora, né? Tá vendo aí o que está acontecendo, né? Tá voltando. Quando o Figueiredo deu abertura para esse partido trabalhista entrar, ele falou que ele está liberando, mas sabendo que daqui a alguns anos ia causar o que está acontecendo hoje. E hoje quem está pagando o pato é quem? 13 milhões de brasileiros desempregados aí passando sufoco aí no país. E não é só... Você vê, minha esposa, minha enfermeira está desempregada, eu sou técnico administrativo, estou desempregado. Muita família está com o chefe de família desempregado. Por quê? Porque não tem uma porta. Não tem uma porta. Coisa que eu não vou falar diretamente que foi eles, mas eles estão no governo há 13 anos e fechou. E está sendo provado aí. Mas, infelizmente, tem sempre um cara que fala que não. Fala que não, que ele foi bom. Ele foi bom, mas do outro lado ele errou. Então quem tem que fazer isso é vocês. Vocês têm que correr atrás, pela cabeça de vocês. Claro, no bom caminho que dê na coisa certa. Só isso. Muito obrigada, seu Carlos, por o senhor ter conseguido a gente fazer essa entrevista.